Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula aqui no canal do Praticadamente. E hoje, conforme dito em nossas redes sociais, teremos uma live especial sobre um tema que não temos como fugir: o luto. A perda faz parte de nossa caminhada nessa vida, certo? Mas por que é tão difícil? Chegando a ser até preocupante. Você sabe quais são as faces do luto? O que esperar e quando esperar desse ciclo? Quem irá esclarecer tudo isso hoje vai ser a nossa colega e gestora do Praticadamente, doutora Gisele Eugênio. O que será que a nossa querida professora e terapeuta doutora Gisele terá para nos falar sobre esse tema? Então fique aqui conosco, que até o fim, que você vai descobrir mais. Mas antes de passar a palavra, aproveito para convidar vocês para acompanharem nossas atividades da semana pelo Instagram ou Facebook e assistirem nossos episódios já gravados e liberados no YouTube ou no Spotify. E assim vocês encontrarão conteúdos excelentes como este daqui, de hoje. E agora eu quero passar a palavra para a nossa colega, a doutora Gisele Eugênio. Obrigada, Andréa. Obrigada a todos que estão aqui presentes. Boa noite a todos que vieram aqui. Mais uma véspera de feriado. Amanhã, 2 de novembro, dia de finados. E por isso escolhemos esse tema para a gente vir aqui conversar com todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo no YouTube, Spotify ou mesmo ouvindo o nosso podcast. Seja também muito bem-vindo, muito bem-vinda. E como o André já antecipou aqui, esse é um tema que não tem não como a gente escapar. A perda, a morte, são assuntos inerentes a todos nós mesmos, mesmo nós terapeutas que estamos aqui, também não temos como escapar disso. Podemos postergar um pouquinho quando possível, porém, perda faz parte das nossas vidas. E hoje eu escolhi falar sobre o luto para que nós, como terapeutas, também podemos, a partir de então, aprender um pouquinho mais de como ajudar os nossos clientes. Né? Afinal de contas, quem de nós nunca teve que passar por isso, né? De ajudar um cliente que veio com uma questão como essa. Então, daqui as fases do luto e a terapia. Como o terapeuta pode ajudar o cliente a superar a perda. Eu vejo aqui, Andréa, Lilian, a tela tá ok para vocês? Bacana, então vamos lá. Já fui lá para o último slide. Já vim fazendo aqui a propaganda. Poxa vida. Vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês que estão aqui. E vocês que vêm ao vivo, vocês que assistem as lives aí, já sabem, eu adoro participação, eu adoro chat aberto, adoro que a gente converse um pouquinho. E essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. De quem você sente saudade? O mais engraçado é que quando você faz uma pergunta dessa, a pessoa sempre vai. A primeira coisa que vai vir na cabeça é alguém que talvez já não está mais aqui com a gente. Não é engraçado? É, Pois é sempre assim. é, Não é engraçado? Porque, por exemplo, eu sinto saudade, sei lá, de uma filha, de um filho, né? Porque não está agora aqui conosco e tal, mas não porque já se foi dessa vida, né? Mas é interessante. sim. Quando a gente fala em saudade, e eu sempre falo para os meus clientes, tá? Que a saudade, principalmente quando estamos falando de luto, tá? A saudade é aquele amor que a gente sente por quem já não está mais aqui. É aquele amor que a gente já trocou, né? Aquele sentimento da tristeza, da melancolia, da dor, do sofrimento. E agora é aquele amor puro e genuíno que fica por quem já não está aqui. Quando nós falamos, né, esse exemplo que o André trouxe, um filho que mora longe, um tio, uma tia, que não está fisicamente perto, às vezes um amigo, uma amiga, porém a gente sabe que a qualquer momento a gente pode matar essa saudade, né? A gente pode fazer uma ligação para a pessoa, a gente pode abrir um chat aqui e ver essa pessoa, a gente pode vivenciar o momento com ela.
Porém, daqueles que já partiram, a gente não tem mais essa oportunidade. Aqui no chat tem uma resposta aqui. Eu sinto saudade de tantas pessoas, na verdade, e até de mim mesma. Nós vamos falar sobre isso. E aí, a segunda pergunta, que eu já complemento essa daqui. Do que você sente saudade? De quem ou do que você sente saudade? Porque quando a gente está falando de luto, ou a gente menciona, né? Ah, vamos conversar sobre luto. Qual que é a primeira coisa que passa, né? Qual que é a primeira razão para a gente falar sobre luto? Falecimento. O falecimento de um ente querido, de uma pessoa especial, de um parente ou de um amigo. Ah lá, a Simone falou pra gente aqui que ela sente saudade do biscoito de polvilho da avó e da farofa da tia. Si, escreve aqui pra gente, vó, tia ainda estão conosco ou infelizmente elas já não estão aqui para cumprir esse biscoito de polvilho e essa farofa? Eu não tô vendo sua câmera aqui, tá? Vou abrir um pouquinho. A avó já se foi. Então, o polvilho da avó é só da avó, né? A gente até pode fazer igual. A gente pega a receita, faz lá igualzinho, mas não é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de luto, normalmente a gente remete para falecimento, pessoas que já se foram, pessoas ou animais, tá? Hoje nós consideramos na terapia que, inclusive, alguns animais eles cumprem o papel de uma pessoa da família, do núcleo familiar. Né? Para quem trabalha com lateralidades, como eu trabalho, de um lado a gente fala do ninho maior, que é o lado da mãe, e do outro lado a gente fala que é o ninho menor, que é marido, irmãos, amigos e tudo mais. E muitas vezes o animal ele pode entrar aí no núcleo de ninho menor, tá? Então a gente considera hoje a morte de animais como pessoas da família. Quantas famílias aí não abrem mão de ter filhos hoje para ter animais, cachorrinho, gato, passarinho, enfim, tá? Porém, o luto, ele não é só por falecimento. Aqui o Irmo colocou para nós no chat. Hoje os animais estão mais presentes que outros seres humanos. Quantas pessoas não têm mais contato hoje com um animalzinho até do que com o vizinho de porta? A pessoa vive, né, dentro ali de um ambiente, de uma casa, um apartamento, ele é um animalzinho, é o grande companheiro. Eu vi um meme essa semana falando assim, é uma criança abraçada com um gatinho, aí tá escrito, quando minha psicóloga cancela a consulta, mas eu sei que sempre tem alguém para me ouvir. A criança tá lá conversando com o gatinho. Porque sim, é um bichinho que tá ali sem julgamento, um amor genuíno, né, do animal pra gente. Outras razões para luto. Perda. E aqui a gente está falando de perda mesmo, de, por exemplo, emprego, bens materiais. Sabe quando aquele celular, seu companheiro de muitos anos, de repente ele, puf, morre? Aí você fica triste, você fica com raiva, você fala assim, nossa, me tinha que ser agora, não podia ser o mês que vem, não podia ser na última semana de novembro, que é a Black Friday, e eu já comprava um celular. Olha os sinais do luto aparecendo aí. Nós vamos falar sobre os sinais do luto daqui 2 slides. Todos nós passamos por lutos que podem parecer irrisórios. Aqui, o Irmo tinha colocado para nós, né, que durante a pandemia, quem tinha um animal em casa sofreu menos com o isolamento. Porque aí o André completou, mesmo porque eles, os animais, têm um amor incondicional, eles são leais. Agora, imagina quando um bichinho desse morre. Olha o tamanho da encrenca que essa pessoa arruma para si. Porque, de repente, é um companheiro maior do que uma pessoa que conversa, que fala, né? Quem é que nunca, falando de perda, né, de bens materiais, quem é que nunca perdeu algo que era de estimação, não agora um animal, mas um bem material? Uma blusa, uma caneca, um prato. E, de repente, você sabe que aquela pessoa que deu, talvez nem tá mais aqui para te dar outro. Então, assim, é uma dupla perda, porque você fala assim, nossa, quem me deu isso foi fulano, foi fulana, quando eu tinha não sei quantos anos. E aí a pessoa fica brava, né? Ela fica irritada ali. O meu irmão colocou aqui caneta no fórum. Eu imagino que deve ser umas canetas assim. Quem é canetólogo, né, que adora canetas, realmente, irmão, você me fez despertar uma memória assim. Eu sempre fui canetóloga. E aí no colégio eu emprestei uma caneta para um colega, para ele fazer a prova, e ele me devolveu a caneta toda comida.
Sabe aquela pessoa que fica assim, comendo? Do jeito que ele me devolveu, eu joguei no lixo e nunca mais emprestei caneta para ninguém. Por quê? Eu fiquei com muita raiva. Aquela coisa assim, pô, não podia ter sido a Bic? Por que que eu não emprestei a Bic para ele? Eu tinha que emprestar a caneta bonitinha? Então, no meu estúdio tinha canetas bonitinhas e tinha caneta que era para emprestar pra galera, que eram canetas assim de propaganda, que se comesse minha caneta de propaganda eu não ficava bravo. Isso são sinais de luto, porque é uma coisa que não vai mais voltar a ser como era. Isso é o luto, é aquela dor que a gente sente por algo que não vai mais ser igual. Por isso que também casos de rompimento, um namoro, um casamento, uma amizade, o indivíduo pode sofrer luto também, porque ele de repente não tem mais aquela pessoa ao lado dele. Seja um rompimento que foi de comum acordo, ou um rompimento traumático, por exemplo. E por fim, o luto por fracassos. Quem é que nunca criou expectativa sobre algo que não deu certo? E de repente ali um projeto que você pensou, planejou, fez e na hora H não deu certo. E aí você passa por aquela sensação póstuma, né? Posterior ao fato e entende que perdeu tempo. Aqui o Irmo colocou, né? Ele, e não foi uma vez só, não. Quem nunca? Quantos projetos, né? Se a gente for sentar aqui e bater um papo sobre isso, vai ter testemunho até amanhã. Por quê? Todos nós criamos expectativa de algo. De repente você tem lá uma festa para ir, você começa assim, nossa, vou na festa, vou fazer isso, vou conversar, vou... Chega lá, não acontece nada daquilo. Aí você volta com aquele sentimento assim de, ai, por que que eu fui? Por que que eu não fiquei em casa? Nossa, se eu tivesse ficado assistindo Netflix, né? Você fica com aquele, você fica remoendo aquilo. E aí é que tá. Enquanto você remoe rapidinho e parte para a vida, a gente considera que é um luto, dentro aqui agora, né? Dos tipos de luto. Vocês sabiam que tem 9 tipos de luto? Vocês conheciam essa lista? 9 tipos de luto. O luto natural é o luto imediato, é esse que você sente. Então, vou, vou falar sobre um falecimento aqui. É aquela coisa assim: a pessoa faleceu, você sente, você fica triste, você chora, você pode até fazer uma pequena barganha, você passa ali alguns dias, porém, entende que o falecimento, a perda, faz parte da vida. Todo mundo aqui sabe que a morte ela é inevitável. A gente pode postergar, a medicina está aí para a gente postergar um pouquinho, porém, todos nós vamos. Nós e as pessoas que nos cercam. Então, o luto natural é aquele que rapidamente você chega na aceitação. Você entende que aquilo é uma fase. Então, quando a gente tem ali uma perda, né, que eu tô falando lá, o luto da festa. Você fica ali 2 dias, dá aquele mimimizinho ali, é boa com vida que segue, você já tá de boa de novo. Se a pessoa te convidar para outra festa, você vai na festa de novo, porque é algo rápido. E o luto natural, ele não costuma, a gente diz assim, luto para uma pessoa que falece. Até 2 anos. Desde que não esteja comprometendo a vida física, social, emocional, mental do indivíduo. Por até 2 anos, ele ainda sentia ali um tipo de tristeza, falar sobre aquela pessoa, ainda se emocionar um pouquinho, a gente considera que é um luto natural, tá? Agora, se está havendo perdas sociais, financeiras, a pessoa não consegue trabalhar, não consegue sair da cama, aí a gente já tem aqui os outros tipos de luto para baixo que eu vou falar ao longo aqui da nossa aula, e é um luto que precisa de atenção. A gente precisa agora começar a olhar para essa pessoa com outros olhos. Então, luto natural é imediato, a pessoa vai ficar triste, ela pode chorar, ela pode se convalescer alguns ali, dias, algumas semanas até, só que a vida segue, ela se reestrutura e segue. Até aqui tudo bem? Vejo o André e vejo a Lilian. Faz sentido? Beleza. Luto complicado. Aqui nós já vamos falar de terapia propriamente dita. Luto natural, ninguém precisa de terapia. Luto complicado é quando o nosso cliente, ou nós, né, que nós não somos alecrins dourados, né, nós perdemos pessoas também nas nossas vidas.
O luto complicado é quando o indivíduo ele não se permite aceitar o que aconteceu. Então, se torna uma situação muito limitante. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre as 5 fases do luto, para quem não conhece. A pessoa, ela se prende no luto complicado, ela se prende em uma das fases, seja negação, raiva, barganha, não sei. Ela não chega na fase de aceitação. E no luto complicado é quando a gente começa a ter agora o indivíduo tendo perdas sociais, psicossociais, ela começa a ter perdas agora financeiras, porque ela não consegue trabalhar. Esse aqui é o luto que a gente precisa estar atento ao indivíduo. Porque é o cliente que pode entrar numa depressão muito profunda, por exemplo. Ele fica preso numa fase e não avança na sua vida. A vida não segue em frente. Então ele fica o tempo todo remoendo aquele luto. E a partir disso, ele pode desenvolver, por exemplo, doenças psicossomáticas. Tá? Eu conheço pessoas que vivenciam um luto, principalmente quando a gente fala de mães, pais que perdem filhos. Porque quando um filha, perde pais, o Irma até colocou aqui no nosso chat, né? Um fato interessante é que os neandertais já passavam pelo luto. Então, desde muitos anos, a gente vem entendendo que é natural passar por isso. Quando nós falamos de filhos perdendo pais, é um processo natural. O mais velho morrer primeiro que o mais novo. Agora, quando é invertido, quando o mais novo morre primeiro, o que acontece? Os pais podem entrar num luto, e é um luto complicado, porque ele fica de anos. Conheço famílias que vivem há quase 40 anos em luto. É tudo assim, porque meu filho isso, porque meu filho aquilo, que pena que meu filho. E aí doenças vão aparecendo, tudo em decorrência disso, né? O antinatural é o filho ir antes, tanto que não existe um nome para isso. Não tem um nome para isso. Então a gente tem lá feminicídio, morte de mulher, suicídio, a pessoa que se mata. A gente não tem um nome para quando um filho morre. Bem lembrado, Irma, obrigada. Percebem que assim é tão antinatural que se torna muitas vezes um luto complicado para o indivíduo. Esse luto complicado não é não só de pais, pode ser qualquer outro tipo de luto que a pessoa fica vivenciando. Às vezes um luto de um amigo. Como assim dizer um luto de um amigo? Um amigo falece, mas é um amigo muito apegado. E isso fica porque a pessoa ela fica vivendo toda aquela expectativa de coisas que eles viveriam. A gente pode entrar aqui em tipos de luto, por exemplo, de rompimentos. Então, aquelas pessoas que dizem assim: nunca mais vou me relacionar. Depois desse relacionamento foi tão ruim que nunca mais vou viver em voto de castidade a partir de então. Pode ser um luto complicado, porque o trauma daquele rompimento se torna agora uma situação que a pessoa não aceita. Porque aquela pessoa é isso, porque aquela pessoa aquilo, imagina. Ou, quando a gente falou lá atrás, né, de projetos, de fracassos, um luto complicado de projetos e fracassos, é quando esse cliente fala assim: não vou mais mexer com isso, não. Aí você diz assim: mas foi um que não deu certo. Talvez ali você possa dar uma arrumadinha, uma melhor estratégia. Não vou mais mexer com isso, não. Vou mudar de carreira, vou mudar de cidade, vou mudar, não quero mais. Por quê? A pessoa, às vezes, ela não chegou na aceitação de que aquele projeto deu errado, mas o outro pode dar certo. Isso é um tipo de luto complicado, que é onde a gente mais vai intervir. Outro tipo de luto, antecipatório. Talvez esses aqui vocês até já conheçam, porém talvez não com esse nome. É um luto que a gente vivencia em vida por pessoas que estão em estágios terminais de doença. Então, aquela pessoa que já está numa situação mais famoso que a gente tem, infelizmente, seja cânceres terminais, ou pacientes que já estão em AIDS e numa imunossupressão muito grande, e que a partir dali já está com várias comorbidades, a gente entende que não vai passar
daquela fase. Então, tanto a família quanto a pessoa que está em doença, ela está vivendo um luto antecipatório. E aqui a gente pode ajudar. Nós, como terapeutas, podemos ajudar tanto a pessoa que está doente, quanto a família a aceitar a partida. Tá? Tem um vídeo que eu gosto muito, eu tenho ele no meu Instagram, mas eu postei ele há muitos anos, que é de um TED, no qual a palestrante que está ali, ela tem uma clínica que ela recebe pacientes terminais e suas famílias, justamente para trabalhar com eles o fim, né? Para que as pessoas possam vivenciar a despedida, vivenciar os últimos momentos ali, antes da partida definitiva dessa pessoa, desse plano aqui. Então, esse é mais um tipo de luto. Luto não reconhecido. É aquele que as pessoas muitas vezes não aceitam que é luto. Eu falei de exemplo de coisas materiais, um celular, uma caneca, uma caneta, a caneta do fórum lá, do Irma, a caneta do menino lá que ele mordeu no colégio. É aquela coisa que você olha, a gente não, né? Os outros olham e dizem assim, ah, larga a mão de besteira, vai ficar chorando por isso. Quebrou, joga fora, pronto, acabou. Então é um luto não reconhecido, é como se a pessoa não tivesse o direito de vivenciar aquela tristeza. Poxa, mas era uma coisa que ela guardava, que ela tinha. E não pode chorar, não pode ficar triste. Poxa vida, esse é o luto não reconhecido. E é o luto que às vezes a gente nem percebe que é luto na nossa terapia. É quando o cliente vem e conta coisas do tipo assim: ah, eu tinha um vestidinho quando eu era criança e meu pai me fez dar para uma prima minha. E eu nunca mais tive um vestidinho bonito daquele. A gente nem reconhece o luto e ainda faz pouco caso, dizendo assim, ah, coisa de criança. E olha lá o trauma. Aí tem uma pessoa aqui falando que fica triste, fecha a cara e faz birra quando perde alguma coisa. Percebe? Nós, também nós terapeutas, né? Aqui no nosso bate-papo é um bate-papo de terapeutas. Nós também podemos ter isso, porque é um tipo de luto, é natural. A gente não pode viver agora o resto da vida chorando, fazendo birra por conta daquilo perdido. A gente vai lá e trabalha, ressignifica e segue em frente, tá? Luto ausente é outro tipo de luto na nossa lista aqui. É o luto que a pessoa se nega a viver. Então a pessoa morreu, ela nega que a pessoa morreu. É do tipo assim, não, amanhã eu vou chegar lá, a pessoa vai estar lá. Não, o cachorrinho daqui a pouco ele chega. Ele se nega a reconhecer a tristeza, o choro. Ele se nega, simplesmente é como se não tivesse acontecido aqui. Esse é outro tipo de luto que nós vamos trabalhar. Sabe quando esse tipo de luto aqui, a viúva que morre viúva? Sabe quando esse tipo de luto aconteceu muito? E isso é uma coisa que eu atendo muitas pessoas na clínica, principalmente depois da Covid, em que muitas famílias não tiveram direito a velório. Então, elas não passaram pelo ritual da morte. O velório nada mais é do que um ritual de morte para a gente. É quando a gente vai ali, se despede do corpo, abraça a família que ficou, alguns fazem orações. É um ritual em que você marca a passagem da morte. Durante a temporada de Covid, muitos enterros foram de caixão fechado, então a pessoa não podia nem ver quem estava dentro do caixão lacrado, e às vezes só um ou dois membros da família que testemunhavam o enterro, não tinha velório. Então, muitas pessoas passaram a viver esse luto ausente. Às vezes eu converso com alguns clientes que eles falam assim, é como se essa pessoa não tivesse morrido, porque eu não vi ela assim enterrada. Então, esse é um tipo de luto que ele fica quase que não reconhecido por aquele indivíduo. Como que eu trabalho um luto ausente? Eu ajudo a pessoa a fazer o ritual de passagem. Eu levo ela em hipnose, como se ela estivesse ali no velório, no funeral daquele ente. Então, se para ela uma passagem religiosa é importante, a gente
põe ali a passagem religiosa como se tivesse um pastor, um padre, alguém falando algumas palavras. Ela vivencia, eu permito que a pessoa vivencie esse momento, para que ela feche um ciclo mental e ela reconheça o luto daquilo ali que aconteceu. Porque esse de negação é o que a pessoa, às vezes, ela fica paralisada. Lá no Corpo Guarda as Marcas, no nosso grupo de estudos, o Irmo fala lindamente lá que algumas pessoas elas ficam paralisadas a partir de um trauma. É como se do trauma ao momento atual, é como se não tivesse existido essa lacuna de tempo. E algumas pessoas elas ficam presas justamente aqui nesse trauma, porque ela não vivenciou aquilo. Então a gente ajuda esse cliente a liberar esse momento de luto ausente, para que ele vivencie e se torne assim, então, até o irmão colocou, né? O trauma apaga as memórias novas que surgem. Então, essa pessoa, ela vivenciou talvez muitos momentos felizes a partir daquele momento triste e marcante, só que ela está presa ali ainda. Então, a gente ajuda ela a vivenciar e chegar no momento presente, para que o luto agora se torne natural. Tipo, ela passou por aquilo e ela segue em frente. O luto atrasado, isso acontece muito, gente, muito, 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 com aquela pessoa da família que é o que vai ter que assumir a burocracia do enterro, a burocracia da morte. Como assim? É aquele filho, aquela filha, o irmão, não sei, que vai para o cemitério abrir túmulo, vai fazer documentação no cartório. Ele tem que fazer tanta coisa para que aconteça o enterro daquele ente querido, que ele sequer tem tempo de chorar. Então, todo mundo chorou, todo mundo ficou triste, todo mundo se abraçou, e de repente é quando ele para, que acabou tudo, e a ficha cai. Bum. E é quando esse indivíduo agora ele começa a vivenciar um luto atrasado. Porque assim, as pessoas já começaram a se recuperar. Ele foi aquele suporte para todo mundo, foi ele que aguentou a barra de todo mundo. Aí a hora que tá todo mundo ok, é a hora que ele despenca. Então, algumas pessoas que não têm aquela empatia, que não pararam para pensar, falam assim: nossa, está sofrendo por atrasado, nossa, está sofrendo só agora que foi sofrer, nossa, só agora que percebeu que morreu. Não. É porque esse indivíduo precisou segurar uma barra para todo mundo. E quando ele pôde se permitir chorar, é quando toda aquela descarga de neurotransmissores cai no corpo dele, é agora que ele vive tudo aquilo. É a hora que ele vai chorar, é a hora que ele vai sentir, porque agora ele já supriu todo mundo. Tá todo mundo ok, agora ele pode sofrer. Conhecem muitos lutos assim? Quem não tem na família, né? Recente, infelizmente, eu perdi uma paciente minha no consultório odontológico, uma senhorinha, e quando a família postou o falecimento dela, foi um baque, porque eu estava saindo de uma sessão presencial, nós tínhamos grupo de estudo de terapia depois, e eu fiquei em choque com a notícia, porque eu sabia que ela estava doentinha, mas foi um choque para mim. E aí mandei mensagem para a filha, né, que eu tenho mais contato, eu falei assim, que hora vai ser o serviço funerário amanhã, que cemitério que vai ser e tal, porque eu queria ir lá prestar minhas condolências à família, né, uma família extensa, todos são meus pacientes. Aí ela fez assim, de mamãe faleceu 4 horas da manhã, nós enterramos às 4 da tarde. Só agora que nós sentamos para pôr na internet que a mamãe morreu. E aí eu entrei no choque maior, porque quem não se despediu fui eu. Eu não me despedi, eu não dei as condolências à família, e eu fiquei mega triste. Eu cheguei aqui em casa, eu nem entrei no grupo de estudos, porque minha mãe fez assim, você viu que a mãe da tal pessoa faleceu? Eu falei assim, vi. Minha mãe falou, que hora que é o velório? Eu falei, já foi. Eles já enterraram. Minha mãe fez assim, como assim? Aí eu fiz assim, pois é, já enterraram e tal. Aí fui avisar minha amiga, porque algumas pessoas da família são pacientes dela. Aí ela fez assim, que hora é o velório? Eu falei, já enterraram. Então, nós não vivenciamos aquela fase da despedida, de ir ali, dar um abraço na família. Então, é um luto que fica atrasado. Às vezes eu passo na porta da casa da senhorinha, quando eu venho embora para minha casa, eu olho assim, do tipo, não pude me despedir, entende? Às vezes a gente adia, não porque a gente quer, porque circunstâncias acontecem isso. A Lilian colocou aqui, hoje também está muito comum a cremação. E aí você nem fica sabendo, porque nem cabe muitas pessoas, às vezes, no salão crematório. Nós tivemos uma outra participação que disse aqui,
Eu perdi meu pai quando eu tinha 8 anos. Estávamos jogando baralho e 1 hora depois ele morreu em casa de infarto fulminante. Há pouco tempo me dei conta. Ah, peraí, só um minutinho aqui que a minha tela mudou, perdão. Há pouco tempo me dei conta que a última imagem que eu tinha do meu pai era dele no caixão, porque eu fui no velório. Para algumas pessoas, nem leva criança, principalmente, ao velório, para que ela não tenha aquela imagem do pai, para que ela tenha a imagem do pai, ou da mãe, do vovô, da vovó, ali junto, né, na vivência diária, né? Tanto que o André escreveu aqui, acho que criança no velório cria um trauma muito grande para ela, principalmente quando não está preparada. Ainda mais se a família não tem um tato para contar essa história. Eu tive um pequenininho no consultório, que ele chegou para mim, ele era pequenininho, hoje é um homenzão, né? Hoje é um homem grandão assim, fala grosso, mas ele era piquititico na época. E ele virou para mim e falou assim: tia, minha avó virou estrelinha. Eu falei assim: poxa, sinto muito, a vovó virou estrelinha. Mas essa foi a informação que a família deu: a vovó virou estrelinha, ponto. Aí eu fiz assim: nossa, e agora todos os dias à noite, que tiver um tempo bem clarinho e você olhar para cima, a vovó tá lá brilhando para você, né? Aí ele parou, ele falou assim: é verdade, eu posso lembrar da vovó todo dia à noite, né? Aí a mãe olhou para mim e fez assim: nossa, doutora, que bonita metáfora para ele, né? Ela falou assim: ó, porque a gente fala que virou estrelinha, só que não teve um fechamento para criança. Tipo, virou estrelinha e foi para onde? A família é uma família religiosa, então tem aquela conotação do foi para o céu, tudo. Hoje ele entende, hoje ele é um homem, né? Ele entende o que que é o virar estrelinha. Mas ele ainda brinca, ele falou assim: ah, se eu tiver que contar para o meu irmãozinho, eu vou falar da estrelinha que vai para o céu e está lá brilhando para gente. Porque a criança ela precisa também de um ritual de encerramento. Porque de repente ela está lá, vamos supor, com a vovó. Aí amanhã a vovó não está lá. Onde que a vovó foi? Às vezes a criança pode ter, a partir daí, uma ferida do abandono instalada. Por quê? A vovó foi embora. A pessoa que nos relatou aqui, né, que é a última imagem no caixão. No caso dela, não tinha como inventar uma história, porque ela viu tudo acontecer, e por isso acabaram levando, até para que ela tivesse ali uma despedida, mas realmente foi muito impactante. A Lilian colocou aqui para nós. Acredito que para as crianças, dependendo da idade, tem que ser explicado o que se passa. Sim, concordo. Como é e perguntar se ela quer ir ver ou não. Dependendo da idade, a gente pode oferecer isso mesmo, para que ela tenha essa escolha. O problema é que normalmente os adultos envolvidos não têm um preparo para esse fato. Imagina, né, como a nossa colega aqui, obrigada por compartilhar sua história conosco, colocou aqui no chat. Ela viu tudo acontecer. Então, o recurso que a família teve foi levá-la para ver aquilo. E só hoje, adulta, que ela teve consciência disso. Quanto tempo essa imagem ficou ali, presinha na cabecinha dela, presinha na cabecinha da criança mesmo, sem saber, sem entender muito bem sobre aquilo. Percebem que quando, às vezes, a gente sequer explica sobre o luto, e o luto, quando nós explicamos isso para alguns clientes, só o fato de fazermos a psicoeducação, só de explicarmos sobre o luto para o cliente, já pode ajudá-lo a ressignificar algumas coisas, para ele entender uma fase que ele ficou preso. E aí a gente tem 3 últimos tipos de luto aqui que eu quero compartilhar com vocês. O Irmo colocou para nós aqui no bate-papo. O primeiro velório, eu acredito que as pessoas nunca esquecem, porque é marcante. É o primeiro momento que nós, de fato, entramos em contato com a morte. É quando a gente entende que é uma passagem inevitável para a vida de todo mundo, né? Nós temos luto traumático, que vem de acidentes ou de coisas que acontecem que você não está esperando. Então, por exemplo, você está aqui conversando com a pessoa e dali a o cliente relata que ele estava ali conversando, a pessoa saiu dirigindo, bateu o carro e faleceu. E essa pessoa ela entra num choque, porque ninguém estava esperando a pessoa ligar, falar que chegou em casa e no meio do caminho veio a óbito. Então, é um luto traumático, porque você não está esperando. Né? Quando a gente diz de um luto de uma pessoa senil, que já está no fim da vida, que a gente espera o fim do ciclo, é diferente de algo traumático. Eu vou pular para o coletivo e daqui a pouquinho eu volto no gestacional. O luto coletivo é o que muitos de nós vivemos durante a pandemia, né?
agora a pandemia de Covid, nesses últimos anos, que nós vimos o mundo inteiro perder pessoas, e mesmo aqueles que não perderam pessoas próximas ou diretas, vivenciaram pessoas próximas e diretas perdendo amigos. A mídia falava a todo momento sobre aquilo, o número de mortes, entrava lá no seu Google, estava lá até um mapinha falando quantas pessoas tinham morrido em vários lugares. Além disso, agora estamos vivendo um período de guerras no mundo, né? Ali na região da Palestina, de Israel, na Ucrânia contra a Rússia, Rússia contra a Ucrânia. A gente vê guerras urbanas como as que acontecem no Rio de Janeiro e que sofrem baixas, pessoas falecem. Então, aqueles que você pode não estar envolvido diretamente, mas você sente por aqueles que estão vivenciando, ou catástrofe, né? Como a gente vê às vezes um avião que cai, ou uma barragem que estoura e leva e acaba morrendo muita gente. Então, é um luto coletivo. Todos nós sentimos por aquilo que aconteceu. E aí, por fim, eu quero falar sobre o luto gestacional e neonatal. Esse é um luto, um tipo de luto, que a gente tem que ter bastante carinho, atenção, não que se o outro usa a gente não precisa ter. Porém, aqui é um luto de uma mãezinha que ela vem ali tendo toda uma expectativa de uma criança e de repente essa criança não chega a sobreviver. Ou perde com poucos meses de vida, algumas a criança pode vir natimorta, que é a criancinha que nasce morta, ou no neonatal, que assim, a criança ainda é muito bebezinha e morre nos primeiros dias. Esse aqui é um tipo de luto que muitas mãezinhas, paizinhos, eles vão ficar presos. Lembra que eu falei lá no slide anterior sobre, eu vou colocar entre aspas aqui, tá, gente? Fracassos, que está ligado a expectativas e projetos. De repente, essa família, ela tinha toda uma expectativa de vida. A criança que ia vir, o bercinho, o quartinho, depois a criança ia para a escolinha, quando crescesse a criança ia viajar para Disney, e em poucos meses isso tudo se acaba. Todos nós terapeutas sabemos que sim, o luto em algum momento passa. Só que esse não é um momento de falar para a mãezinha e para o paizinho que te procurar coisas do tipo, não, relaxa, vai passar. Talvez passe, e esperamos que passe, e vamos fazer o máximo da nossa ajuda para que isso passe. Porém, esse é um dos lutos talvez mais doloridos. Porque lembra que a gente falou, até o Irmo colocou pra gente aqui, que é antinatural um filho morrer antes dos pais. Agora imagina uma criança que às vezes nem nasceu. Que paizinho, que mãezinha, que tio, tia, madrinha, que às vezes a madrinha já está escolhida, o padrinho já está escolhido, que vó quer vivenciar isso. Então, esse é o momento de nós fazermos um acolhimento e dizer para essa família: você pode chorar, você pode ficar triste. Alguns casos é inclusive necessário o velório do bebezinho, ainda mais se ele sobreviveu alguns dias. Outros casos, a mãezinha nem vê o bebê, porque o bebê ele é feito um aborto ali no hospital e aquele o feto, o bebezinho, ele vai para para o descarte hospitalar, porque ele ainda não tinha vida, né? Então, aquela família não faz nem um velório, ela não tem uma despedida, aquele ritual de despedida, né? Às vezes é um feto ali de poucas semanas. Quando essa mãezinha, esse paizinho nos procura para terapia, a gente precisa muito ajudá-los a superar esse momento, tá? De forma que eles entendam, não só eles, mas agora todos que passam por luto, essas 5 fases. Vocês conheciam essas 5 fases? Né? Lilian balançou a cabeça, Andréa. O Irmo colocou para a gente aqui que na constelação familiar é trabalhado muito essas perdas de bebês. É muito utilizado, tá, Irmo? E é muito bacana essa dinâmica quando a gente trabalha, né? A constelação sistêmica ali, que a gente ajude essa família a passar. Então, a gente tem as 5 fases. Negação, que é quando aquele indivíduo começa a falar assim, não, não morreu não, imagina, bobagem, não me conta isso. Não, me fala qualquer coisa menos que essa pessoa morreu.
Não, mentira isso, não aceito, doutor. Deve ter mais alguma coisa para ser feita. Aí, esse cliente chega para você, terapeuta, e fala assim: eu não aceito que essa pessoa morreu. Não pode deixar de estar aqui do meu lado. Ela precisa me ver me formar na faculdade, ela precisa me ver casar. E ele está preso nessa negação. A raiva é quando a pessoa agora começa a descontar em todo mundo. Ela pode sim se tornar violenta. Ela pode agora, é aquele momento que às vezes a pessoa, ela fala tudo que está preso nela, não porque ela quer ferir o outro, mas porque ela precisa pôr aquela raiva, a perda para fora. Barganha. Devia ter sido eu e não ele. Por que ele? Por que não eu? Por que essa pessoa, o outro fez isso? Por que não aquele? Por que esse? Ele tenta trocar. Se eu pudesse, eu ia no lugar dele. Essa é a fase da barganha. Ela tenta negociar aquele evento. A depressão, quando vem ali, a fase da tristeza muito forte, e ela, às vezes, fica um pouquinho mais resguardada, ela não quer tanto contato social, ela quer ficar um pouquinho mais na dela. E, por fim, vem a aceitação, quando ela aceita que aquilo é irremediável, que aquilo aconteceu e que a vida vai seguir a partir de então. Essas fases de luto, gente, não é só para falecimentos, tá? É para tudo. Perdeu lá um bem material, aí eu não acredito que isso morreu agora. Ai, que raiva que isso daqui estragou. Podia ser daqui uns dias que tem Black Friday, não podia ser quando tem lá aquele negócio da madrugada lá do Magazine Luiza, que a galera fica na fila a noite inteira lá para comprar o celular. Ai, que tristeza, viu? Ai, o que que eu faço agora? Compro outro, não compro. E agora? Ah, fazer o quê? Eu preciso disso para trabalhar. Vou lá e compro um celular novo. Então, essa é a aceitação. E quando você ressignifica aquilo e parte para outra. Ah lá, a caneca quebrou. Ai, não acredito que essa caneca tinha que quebrar agora. Ai, que saco, essa pessoa aqui, eu não vou mais ver. A pessoa que me deu esse presente nem tá mais aqui. Ai, que triste e tal. Às vezes você até chora, tá tudo bem chorar, por que não? E por fim você aceita, põe lá no reciclável, compra uma caneca nova, elege outra para ser a sua caneca e vida que segue. Até aqui. Dúvidas, perguntas e comentários? Vou me basear aqui no André e na Lilian, que é quem eu tô vendo, gente. E aí, como que o terapeuta pode ajudar? Terapia do luto. Quem aqui já tinha ouvido falar disso? Eu acho que tem um jeito de eu ver mais câmera aqui. Terapia do luto. Vocês conhecem? Já aplicaram? Lilian fez que sim. O que é a terapia do luto? Simone colocou aqui pra gente que ela não conhece. A terapia do luto é auxiliar esse cliente a vivenciar aquelas 5 fases do luto durante a nossa terapia. Então, a gente vai levar o cliente a passar pelas 5 fases até chegar na aceitação, tá? Lisiane também colocou aqui que não conhecia. Você vai ajudar o cliente a passar por todas as fases do luto. E a gente, que trabalha com hipnose, faz isso com a ajuda de hipnose. Aqui eu quero trazer um debate para a gente. O quanto vale a pena fazer a terapia do luto? Vou até parar um pouquinho aqui a nossa tela para a gente conversar. Por que que eu quero trazer esse debate aqui e até tirei o slide para a gente conversar sobre terapia do luto? Durante as 5 fases do luto, todos nós, inclusive nós aqui na sala, nossos clientes, nossos amigos, todos nós vamos passar durante as fases do luto, mesmo no luto natural, tá? A gente vai passar pelas 5 fases. E durante essas 5 fases, em cada uma delas, nós temos a oportunidade de tirar aprendizados. E aí a pergunta que eu faço para vocês, terapeutas, é: o quanto vale a pena nós fazermos uma terapia, ali uma sessão, e talvez furtar do nosso cliente os aprendizados que ele poderia tirar ao viver naturalmente as fases do luto? O que vocês acham? Vocês já tinham parado para pensar nisso?
Eu sei, vocês estão aí pensando, Eu acho assim, refletindo. a terapia do luto, ela deve ser aplicada quando a pessoa ainda, quando é recente, não tem como aplicar terapia. Eu acredito que quando é recente, você vai fazer uma psicoeducação, né? Toda vez, dependendo do prazo, você vai fazer uma orientação, uma educação. Agora, passado muito tempo, aí eu acredito que a terapia, ela deve ser aplicada dentro do processo de cada um, porque cada um assim, é um mundo, né? Um caso, né? Cada caso é um caso. Não tem como a gente botar uma receita de bolo engessada. Mas, basicamente, acredito que a terapia deva ser aplicada no momento adequado. Não, porque às vezes a pessoa acabou de perder o parente, acabou de acontecer alguma coisa, e a pessoa já quer resolver ali, naquele momento, e não é assim. Aí eu não acredito que não cabe terapia. Eu concordo plenamente com a Lilian. Alguém discorda? Ninguém discorda de mim, da Lilian? Andréa? Você fez assim também. Concordo Não, concordo, plenamente. não, concordo com a Lilian no sentido de que, de fato, logo depois que você está passando pelo luto, logo de começo, é difícil mesmo você fazer uma terapia. O que você pode é que nem se diz, uma psicoeducação para que a pessoa entenda que vai passar fases e que ela. Agora, talvez sim entrar numa terapia a partir do momento em que a pessoa se fixa numa etapa e dali ela não progride, né? Então, aí sim. Perfeito, Andréa. Se a pessoa entrou no luto complicado, que é aquele que ela estagna, ela paralisa numa fase, a gente vai ajudá-la também a progredir. Porque vocês já pararam para pensar que algumas vezes a pessoa ela dá uma paralisada em algum momento, porque, sei lá, na cabeça dela, faltou ela dizer um eu te amo para aquela pessoa que partiu, perdoar, pedir perdão, se auto-perdoar, do tipo assim, ela tá lá na fase da barganha, algo do tipo, por que que eu nunca falei eu te amo para essa pessoa? Por que que eu nunca dei um abraço? Por que que eu nunca fiz um cafuné na cabeça dessa pessoa? E ela tá presa, vivenciando justamente essa situação. Porque quantos de nós, às vezes, temos a oportunidade de falar um eu te amo para o outro, e sei lá, achamos que é bobagem falar um eu te amo, né? Ah, falar eu te amo com um amigo, mandar um meme e falar para um amigo assim, pô, você é a pessoa mais importante da minha vida, para um pai, para uma mãe. Então, algumas vezes, a pessoa, para chegar nessa aceitação, ela vai precisar passar por algumas coisas antes, que ela, às vezes, ela fica impactada, porque dói nela, tá? Há algum tempo eu peguei um pequenininho, que o vozinho estava em estado terminal. E ele estava muito assustado, o vozinho, porque era líquido e certo, né? Tanto que entre a nossa segunda e terceira sessões, o vozinho faleceu. E aí o que que acontece? Eu falei para ele assim: você sabia? Olha as metáforas que a gente utiliza, né? Eu falei: você sabia que nós somos imortais? A gente não morre nunca? Aí ele fez assim: como que a gente não morre? Eu falei: nós não morremos, nós continuamos vivos nas memórias daqueles que ficam. E as nossas histórias perduram em todos. Aí ele ficou pensando, né? Ele é um garoto. Aí eu virei para ele e falei assim: me conta uma história muito alegre, assim, que você lembra do seu vozinho e você acha muito engraçada essa história. E foi o primeiro encontro nosso, a mãe dele ainda estava junto. Aí ele disse assim: ah, uma vez eu e meu irmão, a gente estava na sala e meu vozinho falou para mim assim: Enzo, Enzo, minhoca solta pum? Aí ele falou assim, e eu fiquei olhando assim, como assim, vozinho, minhoca solta pum? Aí a mãe estava atrás, a mãe tem minha idade, ela falou assim, Gi, quando eu e minhas primas éramos crianças, o vozinho falava pra gente assim, a Xuxa solta pum? Ela falou, mas hoje a molecada não tem assim um ícone que nem nós tínhamos, então ele saiu com essa de minhoca. Eu dei muita risada e eu brinquei com ele, eu falei assim, eu vou levar a história do seu vozinho para todo mundo, eu vou imortalizar seu vozinho em um monte de gente. Aí saí da sessão, tal. Depois, no outro dia, eu estava conversando com a minha mãe, contei a história, minha mãe deu risada. E estávamos lá no Ceasa Mercadão de Flores, aqui de Campinas. Aí só vejo a minha mãe assim. Eu assim, o que que foi? Ela me chamando assim, vem cá.
Aí eu falei, o que que foi? Eu vi que ela apontava para um saco, né? Voltei com as plantas que eu tava carregando. Falei, o que que foi ela? É um saco de de minhoca. Era um saco de humus de minhoca. Aí, passados uns dias, tive esse topeiro, eu peguei e contei. Aí ele falou assim, tia, você falou que ia imortalizar para todo mundo. Eu falei, eu não te falei que eu ia contar a história do vozinho para um monte de gente? Às vezes, o cliente entender é isso, foi a ressignificação. Tanto que quando o Rodrigo faleceu, eu mandei mensagem, perguntei se ele estava bem, conversei com a mãe, e ela falou assim, Gê, ele está bem tranquilo. Mas na sessão nós fomos conversar, ele falou que se despediu, ele foi ao velório, ele falou assim, Gi, e teve uma hora que eu estava lá e eu lembrei da história da minhoca e eu não podia dar risada, né? Eu falei assim, pois você devia ter contado para alguém a história da minhoca para imortalizar a história do vô em mais uma pessoa. Às vezes, a pessoa entender isso, que sim, o corpo físico morre, um item a gente perde, a lembrança daquilo fica. Eu vou voltar aqui para a gente ir para o último slide, porque algumas vezes a nossa terapia vai ser simplesmente isso aqui: ensinar para o cliente que ele pode chorar, não é fraqueza chorar. Chorar é primitivo, nossa, é a primeira coisa que a gente aprende na vida. Ele pode aceitar os sentimentos, a raiva que ele está sentindo, a tristeza que ele está sentindo, o amor, o afeto, a alegria de lembrar de coisas boas daquilo. E eu estou falando de morte, mas eu estou falando de tudo aqui. Às vezes um relacionamento que se finda. Ah, eu vou ter raiva daquela pessoa pro resto da vida. Não. Chega um momento que a gente pode ser grato, honrar aquilo. Aquela história que nos trouxe até aqui. Dizer para esse cliente que está tudo bem, respeitar o silêncio dele. Às vezes ele não quer conversar com ninguém e está tudo bem. Ele só não pode se isolar para sempre, mas ficar um pouquinho quietinho, refletir, meditar, está tudo bem. Buscar atividades reconfortantes. O que é bom para ele? Às vezes uma caminhada, um passeio, crochê, tricô, pintura, esculpir pedra, pedra-sabão, não sei. Às vezes algo. A gente estava num papo antes aqui, o irmão estava contando pra gente que ele esculpia pedra-sabão. Não é por causa de luto, não, porque ele gostava. Mas uma atividade que seja prazerosa para esse indivíduo. E principalmente, gente, evitar frases do tipo: vai passar. Não fica triste, não, é assim mesmo. Gente, não. Vai passar? Possivelmente vai. Vamos ajudar o cliente a passar por isso. Não, não é o momento da gente dizer. Não é o momento de falar assim, nossa, que bobagem. Rei morto, rei posto. A pessoa acabou lá de divorciar e você fala para ela assim, ah, rei morto, rei posto. Rainha morta, rainha posta. Arruma outro que passa. Gente, não. Agora é o momento de acolher esse indivíduo. Até aqui, dúvidas, perguntas, comentários, sugestões ou xingamentos? Não. Eu ofereço. Quem não quer, tem aqui no nosso chat. Nesses momentos, o melhor é buscar algumas atividades prazerosas. Afinal, forças opostas se anulam. Então, aquela pessoa está vivendo um momento muito triste, ela busca algo que é muito bom, que é saudável para ela, que é prazeroso. Ela vai equilibrando. E, gente, é equilibrando até através dos nossos hormônios, tá? A gente vai trazendo isso para um equilíbrio. Lembrando, luto natural, como a gente debateu há pouco, a gente não intervém, a gente deixa a pessoa vivenciar. É um rompimento. Cliente, eu tô aqui porque você precisar, porém você precisa entender um pouquinho da história que te trouxe até aqui. A pessoa precisa cicatrizar aquela ferida. Uma perda de uma amizade, a perda de um emprego, não é assim, não, nada de ficar triste. Bora lá, pega o LinkedIn e vamos arrumar outro emprego. Não, calma. A pessoa, ela tá triste. Às vezes, ela tem que se despedir de muitas pessoas naquele emprego. Sim, ela vai arrumar outro emprego, ela precisa comer, ela precisa pagar contas. Calma. É o momento de você falar para o cliente assim, respira. Você tá triste, chora. Ah, não, eu tô aliviada, então comemora. Viva seus sentimentos para poder seguir em frente. Mais alguma dúvida, mais algum comentário? Senão eu vou encerrar. Quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes. Deixo aqui minha rede social, meu Instagram, meu site, @Gisele no Instagram, no meu site, www.giseleeugênio.com. E eu não posso não simplesmente encerrar a nossa aula sem desejar para aqueles que amanhã, dia 2,
né, Dia de Finados, aqueles que porventura partiram na sua vida e que hoje a saudade está aí, saudade é o amor que fica daqueles que se foram, que você possa se conectar ao amor que vocês vivenciaram disso tudo. Desejo uma excelente noite para todos e foi um mega prazer estar aqui novamente com o Prática da Mente. Andréa. Sim, obrigado por ter feito aí, ó, as menções, né, pelo o dia de amanhã e até que caiu, né, justamente essa live de hoje para o luto, né? Mas foi isso, foi sensacional. Pessoal, então estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Relembrei de muita coisa aqui, até com a nossa professora aqui falando sobre algumas fases, né? Até me passou algumas fases que a gente vai, né? Vai vivendo e passando por elas, né? Então, para vocês que estão aí nos assistindo, gostaria de lembrar a todos para que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, para que vocês possam aí receber também os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente à doutora Gisele Eugênio e a todos que estão aqui presentes e agradecer também a você que está aí nos assistindo no YouTube ou no Spotify, tá? E para continuarmos evoluindo, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!